Quanto custa abrir uma clínica veterinária em São Paulo? O investimento para você abrir uma clínica veterinária em São Paulo vai variar bastante. Então, sendo claro e objetivo, a resposta é depende. No momento da gravação desse vídeo, você pode investir na abertura de uma clínica veterinária em São Paulo R$100 mil, 300, 400, 500, 700 mil. Tudo isso vai depender daquilo que você pretende ter na sua clínica veterinária, em termos de espaço, de equipamento, de equipe, de toda a infraestrutura para você iniciar o seu negócio. E é sobre isso que eu estarei falando ao longo desse vídeo. Então fica aqui comigo que você vai entender quanto custa abrir uma clínica veterinária em São Paulo. Todos os aspectos que vão definir se o investimento vai ser X, Y ou Z. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Fábio Dutra, sou o CEO da Contabilidade.vet, do PetVet Hub. Sou especialista em gestão financeira, gestão contábil e gestão tributária. Nosso foco é atender você da área veterinária. Então agora vamos ao que interessa. Quanto custa abrir a sua clínica veterinária em São Paulo e o que você precisa para isso? O que influencia o investimento inicial? Eu falei há pouco e vou repetir aqui. O valor inicial desse investimento vai depender do ponto comercial escolhido, do tamanho do imóvel, nível dos equipamentos, se são equipamentos mais simples ou mais sofisticados, a equipe, as especialidades que você vai ter na sua clínica veterinária e o posicionamento que você vai escolher para definir a sua atuação. Estrutura do imóvel. A estrutura do imóvel escolhido, ela representa uma fatia importante do investimento inicial na abertura da sua clínica. Por quê? Porque você vai definir o tamanho e os ambientes, a distribuição dos ambientes que você vai dispor, isso de acordo com as exigências da prefeitura. Então, essa questão da estrutura do imóvel é algo que não pode ser desprezado porque vai compor, sim, o investimento que você precisa desembolsar para iniciar a sua clínica. Uma vez que você escolheu o imóvel, você vai ter que fazer reformas. É muito pouco provável que você encontre já um imóvel perfeito que não precise nada de reforma. Então, esse é outro fator que vai compor o seu investimento inicial. Fazer as adaptações, as reformas necessárias para funcionar a sua clínica veterinária. Equipamentos veterinários. Ninguém consegue ter uma clínica veterinária sem ter equipamentos. E aqui está um ponto importante. Você não precisa iniciar com equipamentos sofisticados, caríssimos. Você pode iniciar com equipamentos com custo menor, porém que atenda de fato a sua necessidade em relação a todo o serviço que vai ser prestado. Móveis imobiliários. Você precisa ter móveis para a sua equipe, toda a questão mobiliária que irá atender a sua clientela, o mobiliário que vai ser utilizado para você prestar serviço, então isso também entra na composição do investimento inicial. Computadores e tecnologia. Hoje nenhuma empresa funciona sem tecnologia, sem computador. Então isso você tem que ter em mente que você também vai ter que investir em um equipamento, 2, 5, 10, de acordo com o tamanho da sua clínica veterinária. Sistema de gestão. Não é possível que hoje uma clínica veterinária consiga funcionar só através de planilhas. Você pode sim e deve adquirir um sistema de gestão com módulos, com poucos módulos, né? Mas é indispensável que você tenha. E o mercado hoje te oferece vários, né? SimplesVet, OnePet, Inove, muitos outros. Então escolha de acordo com o custo-benefício e saiba que você vai ter que ter esse investimento, esse gasto. Taxas, licenças e registros. Isso é uma despesa que você não vai poder fugir. Você precisa ter isso em mente, porque você vai pagar a taxa para a prefeitura, para a junta comercial, vai pagar os registros que porventura tem que fazer, você vai pagar pelo serviço contábil de abertura da sua clínica. Então, também são gastos inerentes que têm que ser computados no investimento inicial. Capital de giro. Até agora a gente tem falado do investimento para abrir a clínica. Ok, a clínica está aberta, mas e aí? Ela não vai começar de cara com clientela ou não vai ter uma clientela suficiente para poder mantê-la por um determinado período. E aí, como fazer? Capital de giro. Você tem que ter uma parcela, um percentual do seu investimento inicial para ser destinado ao capital de giro da empresa para te manter por
2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, até você ter o break-even, ou seja, o equilíbrio receita e despesa, e a partir daí ter sempre a receita maior que a despesa para ter lucro. Estoque inicial. Fábio, eu só vou prestar serviço. Ok, mas para prestar serviço você tem que ter insumos. Então você tem que ter um estoque inicial mínimo para insumos. Você vai aplicar vacinas? Você precisa de estoque de vacina. Você vai vender medicamento? Você tem que ter medicamentos. Então isso também entra na composição do teu investimento inicial. Marketing. Você precisa investir em marketing antes da inauguração e a partir da inauguração. Por quê? Porque você não já vai abrir sua clínica lotada de pacientes. Ótimo se isso acontecer. Mas, para isso, se você se planejar em relação ao seu marketing antes, você já vai fazer esse trabalho para que na sua inauguração você atraia muita gente, um grande número de público, aquele público que você busca para ser seu cliente. Então, você vai investir no marketing pré-inauguração e pós-inauguração para fazer com que a sua clínica, através do marketing, não pare de crescer. Custo com equipe. Você vai precisar de uma equipe. Eles vão ter treinamento, eles vão ter salário, eles vão ter todo um gasto que você tem que ter recurso para manter inicialmente. Muita parte disso está dentro do capital de giro que eu falei há pouco. Mas você não pode esquecer da questão do gasto que você vai ter com a sua equipe. Reserva financeira. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, é importante que qualquer empresa, e numa clínica veterinária não é diferente, você constitua uma reserva. Por quê? Se surgir algum imprevisto, você tem ali uma reserva para cobrir aquela despesa. Então, dentro da sua organização, dentro do planejamento financeiro e dentro do seu investimento, você tem que pensar também na reserva financeira. E claro, as despesas do dia a dia. Eu falei e volto a falar do capital de giro. Então, por que que é importante? Porque você vai ter despesas no dia a dia. Você vai ter despesa com internet, com água, com energia elétrica, com manutenção, com impostos, com contabilidade e muitas outras despesas. Então, é importante que você não esqueça disso para você ter tranquilidade no início das suas atividades da sua clínica veterinária. E aí vem um aspecto importante. Como reduzir o investimento sem comprometer a qualidade? A resposta é muito simples. Planejamento. Nós estamos falando aqui em quanto custa abrir a sua clínica veterinária. Então, se você tem um planejamento financeiro, tudo está previsto e você não vai ter nenhuma intercorrência nesse momento inicial que possa te trazer prejuízo. Então, tudo isso se resume em planejamento. Quais os erros que você pode cometer que vão aumentar o custo do investimento de abrir a sua clínica? Então, tudo isso se resume a também falta de planejamento. Comprar equipamentos por impulso, equipamentos desnecessários, é um erro grave e, infelizmente, que acontece muito. Superdimensionar a sua estrutura. Às vezes você pensa em algo muito grande, sem necessidade, e isso, evidentemente, tem um custo proporcional muito grande. Então, esse é um erro gravíssimo que muitos cometem. E a falta de um orçamento. Você precisa de ter um orçamento. Tudo isso envolve planejamento financeiro. Então, esses são alguns erros que eu citei que vão atrapalhar e vão aumentar o custo da abertura da sua clínica veterinária. Fábio, eu não tenho recurso suficiente para bancar essa abertura. Eu posso financiar? Pode e deve. Se você tem acesso a financiamento com condições satisfatórias, você deve buscar essa linha de crédito para te auxiliar a criar toda a estrutura da sua clínica veterinária. Se você tem um recurso que possa ser aportado absorvendo 50%, ótimo. Os outros 50% você busca em financiamento. Analise as taxas. Hoje os bancos oferecem todo tipo de taxa e ali você vai ter acesso a uma linha de crédito que vai te ajudar e vai te ajudar muito. Porém, não se esqueça de incluir no seu planejamento financeiro o custo desse financiamento. Isso é importantíssimo e que influencia no resultado financeiro da sua clínica. E qual a conclusão que nós podemos chegar de tudo que eu disse para você até agora? O custo para você abrir uma clínica veterinária em São Paulo vai muito além da estrutura física. Através de um planejamento financeiro bem elaborado, bem estruturado, bem feito, você vai ter ali um divisor de águas entre um resultado bom e satisfatório de um resultado ruim e comprometedor. Então, financeiro é importantíssimo,
mas o planejamento financeiro no seu todo é que vai ser o divisor de águas entre aquilo que você sonhou e aquilo que você pode vir a ter de dor de cabeça. Então aqui eu estou falando para você de quanto custa abrir uma clínica veterinária em São Paulo. No vídeo anterior eu falei de como abrir uma clínica veterinária em São Paulo. E aí você deve estar se perguntando com certeza quanto que eu vou poder faturar e lucrar na minha clínica veterinária. Essa é a resposta que eu irei te passar no próximo vídeo, porque nós estamos aqui gravando uma série sobre a abertura de clínica veterinária em São Paulo. Então, para não ficar aqui um vídeo mega gigante, a gente está distribuindo nesses tópicos importantes que vão fazer com que um complemente o outro e você, ao final da série, tenha tudo o que você precisa para abrir a sua clínica veterinária. Todas as informações, sem faltar absolutamente nada. E aqui na Contabilidade.vet nós podemos te ajudar em tudo isso que eu estou te falando. Por quê? Somos especialistas na área Pet Vet, atuamos em todo o Brasil e temos o expertise necessário para fazer com que a sua clínica funcione de acordo com tudo que é exigido na legislação, desde a abertura até a parte tributária. Então, se você gostaria de conversar conosco, o link do nosso WhatsApp está aqui na legenda do vídeo, é só clicar e vir falar com alguém da nossa equipe. Eu gostaria de agradecer pela sua atenção e te pedir que, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê aqui o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ative o sininho para receber sempre notificação de novos vídeos, novos conteúdos. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu pessoalmente respondo para você. Muito obrigado, te desejo muito sucesso e nos veremos no próximo vídeo.